Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Lakenem, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Você que já estava acompanhando a aula sabe que é o segundo bloco. Um bloco, na verdade uma aula como um todo, né? Tanto o primeiro quanto o segundo bloco, que vai dar a base para a gente poder entender a concordância verbal como um todo. Eu ainda estou apenas trabalhando a concepção do sujeito para que você consiga entender todo o processo de concordância. E aí, automaticamente, você nunca mais vai produzir um erro de concordância verbal, seja num texto escrito ou até numa prova que você venha a realizar. Como eu falei com vocês estão com a faca e o queijo na mão, são novos, são inteligentes, estão aí com vários materiais, podem aproveitar não só para fazer o Enem, como também um concurso público. Aproveita, faça um concurso de nível médio que com certeza você vai passar. E aí, meu parceiro, faculdade, dinheirinho no bolso, o futuro você pode construir com toda a calma e tranquilidade. Agora vem aqui comigo, ó. Vamos trabalhar a segunda parte. Na primeira parte, deu tempo da gente visualizar o sujeito determinado e o sujeito indeterminado. Diferenças básicas. O sujeito determinado é aquele que eu consigo identificar, seja explícito ou implícito numa frase. Ou seja, eu posso estar vendo ou não, mas ainda assim eu consigo identificar. Agora, o sujeito indeterminado. Eu sei que alguém pratica uma ação, mas ou eu não quero identificar ou eu não consigo identificar. E agora nós vamos ver a oração sem sujeito. Olha aqui. Então, quando a gente pega a concepção da oração sem sujeito, é completamente diferente das outras duas estruturas. Na verdade, nós vamos trabalhar aqui em cima dos verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem uma pessoa para concordar, ou seja, não tem um sujeito para concordar. Portanto, se não tem um sujeito para concordar, sua tendência é ficar no singular. O verbo vai ficar no singular. Ora, não tem um sujeito. E aí é o seguinte, toda frase será apenas um predicado. Mas como assim predicado, Sidney? Eu nunca estudei isso na vida. Claro que estudou. Você tem uma frase, por exemplo, Sidney derrubou a mesa. Quem foi que derrubou a mesa? Não foi o Sidney? O Sidney é o sujeito. Na frase, quando eu tiro o sujeito, o que sobra é todo o predicado, ou seja, é aquilo que se declara em relação ao sujeito. Afinal de contas, Sidney derrubou a mesa. Entenderam o processo? Tranquilo, né? Agora, a gente vai entender como é que funciona essa concepção da oração sem sujeito para nós na escrita. Porque é o seguinte, aqui eu quero que vocês entendam, aqui é mais difícil para o falante comum, porque o falante comum ele não tem este processo, ele tem um processo diferente, ele tem uma concordância natural, em que ele pega o verbo e concorda com o seu referente de forma gramatical. Como isso funciona? Simples, se o referente está no singular, o verbo fica no singular. Se o referente está no plural, o verbo fica no plural. Agora, aqui não. Aqui são convenções gramaticais. Não tem como entender, porque não tem lógica. Ah, professor, mas eu vou ter que aceitar isso? Sim, você não aceitou que 2 e 2 são 4? Então, você vai ter que aceitar essas convenções gramaticais aqui. Até mesmo porque, quando a gente fala do padrão culto da língua, o padrão culto da língua é versado diante da gramática tradicional. Então, eu tenho de entender a gramática tradicional para poder entender o padrão culto da língua, tanto na produção textual, quanto numa questão de variação linguística. Tranquilo? Então, vem aqui comigo, ó. Quando a gente pensa em oração sem sujeito, basicamente nós temos 4 ou 5 estruturas que vão trabalhar isso daqui. 4 mais importantes. A quinta é molezinha. Então, olha só aqui comigo, o primeiro processo, e sem sombra de dúvidas, talvez o processo mais importante. Em turmas de concurso público, eu costumo brincar com os meus alunos que o verbo haver é mais certo na prova que o próprio texto. Agora, para vocês aqui, provavelmente este camarada não vai cair numa questão,
mas ele vai cair na sua redação e talvez o camarada crie uma questão inteligente que possa aparecer o verbo haver. Porque é o seguinte, o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele será o chamado verbo impessoal. E como nós vimos, é o verbo que não tem uma pessoa para concordar. É um verbo que vai caracterizar a oração sem sujeito. Então, na frase, havia crianças na rua, o verbo haver está no sentido de existir. Então, aqui é uma oração sem sujeito, toda a frase é apenas um predicado e o verbo fica no singular, é óbvio, porque a oração é sem sujeito. Agora, o candidato, o aluno, poderia ter colocado haviam crianças na rua. E seria burrice fazer isso? É óbvio que não. Seria uma concordância natural. O camarada pegaria o verbo e concordaria com o referente deste verbo. Como o referente aqui está no plural, ele colocaria o verbo no plural. Só que você que está estudando, já pegou provavelmente até uma gramática, já sabe que o verbo haver no sentido de existir obrigatoriamente vai ficar no singular. E se o cara fosse criar uma questão para você, vamos falar assim, vamos pensar, caramba, quer saber? Decidi agora que no Enem eu vou cobrar um pouco mais de gramática, porque está muito mole. Vou tornar a prova mais difícil. Aí ele cobrasse, por exemplo, a função sintática do termo crianças. Aí o aluno na hora poderia até confundir e achar que é sujeito, mas você não pode achar que é sujeito. Por quê? Porque o verbo haver está caracterizando uma oração sem sujeito. Toda vez que isso acontece, o elemento relacionado ao verbo haver vai ser um objeto direto, ou seja, o verbo aqui vai funcionar como se fosse um verbo transitivo direto. Agora, e se ao invés de escrever o verbo haver, eu colocasse o verbo existir? Então, ó, existiam crianças na rua. Aí observa. Meu parceiro, o verbo aqui agora, ele está no plural. E por quê? Não é à toa. Porque o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele sim é impessoal. Agora, o existir, o ocorrer e o acontecer são verbos pessoais. E o que é um verbo pessoal? É um verbo que tem uma pessoa para concordar, ou seja, é um verbo que tem um sujeito para concordar. Então, o elemento ao qual ele faz a referência vai funcionar exatamente como sujeito. Então, é por isso que aqui fica no plural, porque o sujeito está no plural. Se eu tivesse colocado criança, aqui ficaria existia, mas como eu coloquei crianças, ficou existiam. Então, muda a estrutura sintática, muda o processo de concordância. Até aí, tudo bem, não é? Agora, meu parceiro, aproveitando a deixa, estes dois camaradas, vira e mexe, aparecem na nossa escrita e até mesmo em provas, quando a gente está trabalhando, um processo de locução verbal. Então, entenda como é que isso vai funcionar. Imagina o seguinte. Eu boto aqui assim, ó. Deve ou devem existir dúvidas. E na outra eu coloco deve ou devem haver dúvidas. Ó, deve ou devem existir dúvidas, deve ou devem haver dúvidas. E aí se liga, meu parceiro, para você. Vou até apagar ali para não atrapalhar, não ficar poluído visualmente. Quando eu tenho uma locução verbal, aqui é uma locução verbal, ó, uma locução verbal. Quando eu tenho uma locução verbal,
eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar, podendo até ter uma preposição ali no meio, que é facultativo. Só que é o seguinte, quem é que manda é o verbo principal e quem obedece é o verbo auxiliar. Então, quem vai mandar na concordância é o verbo principal, mas quem vai concordar se for necessário é o verbo auxiliar. Então, por exemplo, na frase aqui, ó, deve ou devem haver dúvidas. Quem é o verbo principal? É o verbo haver. E o verbo haver está no sentido de existir. Então, ele é um verbo impessoal. Ele caracteriza uma oração sem sujeito. Tanto é que dúvidas, aqui funciona como objeto direto. Se ele está caracterizando uma oração sem sujeito, o verbo vai concordar com alguém? Não. Então, não tem por que alguém da estrutura verbal ficar no plural. Então, se o verbo principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. Então, o correto é deve haver dúvidas. Agora, quando eu coloco deve ou devem existir dúvidas, olha para o verbo existir. O verbo existir ele é pessoal, então significa que tem um sujeito. Aqui no caso, dúvidas funciona como sujeito. Então, alguém tem de concordar com aquele sujeito. E quem vai ser? Vai ser o verbo auxiliar. Então, se o verbo principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. Se o verbo principal é pessoal, o auxiliar vai concordar. Eu vou até anotar isso daqui com calma, para você anotar aí, ó, como observação. Então, anota aí, ó. Observação. Se o verbo principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. Agora, se o verbo principal for pessoal, o auxiliar vai concordar com o sujeito. E aí se liga, esta observaçãozinha aqui você pode gravar, é claro, com uma adaptaçãozinha aqui, ó. Então, ó, se o VP é impessoal, se o verbo principal é impessoal, o auxiliar, vou até botar aqui, ó, se o verbo principal, vou escrever assim, para a gente poder fazer a nossa adaptação, ó. Se o verbo principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. Mas, vou até botar assim, ó, mas se o VP for pessoal, o auxiliar vai concordar. Eu até vou parar por aqui, ó. Pá. Isso daqui eu fiz há muito tempo, até com um parceiro chamado Fabrício. A gente, né, nós fizemos várias músicas juntos. Isso daqui é o funk da locução verbal. É no ritmo daquela música, acho que do funk do Silva, sei lá. Não era, não sei se é, não lembro mais. Mó tempão. Mas é assim, ó. Se liga, eu sei que é ridículo toda vez que eu canto, você morre de rir em casa, mas vale a pena que você nunca mais vai esquecer. Então é assim, ó. É o funk da locução verbal. Então, ó, se liga aí, ó. Chorar pra quê? Vou te dizer. Agora sim tu vai aprender. Pare e pense um pouco mais. E desespero aqui nunca mais. Demorou? Vamos lá. Se liga aí na locução verbal. Hey, hey. Se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular. Mas se o VP for pessoal, ele vai concordar. Demorou? Vamos lá. Se ligou, né? Então, meu parceiro, depois dessa, não tem como esquecer. Então, bola pra frente, que atrás vem gente. Vamos para um próximo tópico. Sidney, você canta muito mal. Eu sei, meu parceiro. Então, olha aqui, ó. Rapidinho aqui, ó. Rapidinho. Agora, ó. Então, acompanha aqui comigo agora a segunda opção para caracterização da oração sem sujeito. É com o verbo fazer
e também com o verbo estar. Na verdade, no dia a dia, a gente utiliza mais o verbo fazer. Então, verbos fazer e estar indicando o tempo ou clima caracterizam oração sem sujeito porque eles serão verbos impessoais. Então, eles vão ficar no singular. Então, aqui, ó, quando eu coloco faz verões rigorosos no Rio de Janeiro, tá certo. No dia a dia, as pessoas dizem fazem verões rigorosos. Mas não, se o verbo fazer está indicando tempo ou clima, ele vai ficar no singular. E da mesma forma que aconteceu com o verbo haver, também acontece aqui, ó. O elemento relacionado a ele funciona como objeto direto, prova de que ele não deve concordar com a estrutura. Tranquilo? Agora vamos para o próximo tópico, ó. Letra C. Com os verbos que exprimem fenômenos da natureza. Que verbos são esses? Quaisquer verbos que expressam algum tipo de fenômeno da natureza. Relampejou, trovejou, ventou, nevou e por aí vai. Só que tem de ser no sentido real. Porque se estiver no sentido figurado, eu tenho um sujeito determinado. Por exemplo, eu digo, trovejou muito esta noite. Verbo trovejar expressa um fenômeno da natureza. Foi empregado no sentido real. Então, a oração é sem sujeito. Agora, se eu falar assim, ó, minha sogra trovejou de raiva. Minha sogra trovejou de raiva. É sentido figurado. Então, eu terei um sujeito. Então, minha sogra vai ser o sujeito. O núcleo é sogra. Então, sujeito simples. Até aí tudo bem, não é? Então, olha aqui agora essa próxima frase, ó. Choveu muito ontem. Verbo chover caracteriza uma oração sem sujeito, porque está empregado no sentido real. Só que eu quero só fazer um adendo. Aqui já não acontece mais a mesma coisa que aconteceu com os verbos fazer e com o verbo haver. Porque muito e ontem, aqui nessa estrutura, indicam apenas circunstâncias. Uma circunstância de intensidade, a outra circunstância de tempo. Isso significa que o verbo aqui é um verbo intransitivo. E aqui eu teria uma adjunta adverbial de intensidade e aqui uma adjunta adverbial de tempo. Agora, para a gente continuar testando, vou colocar aqui apenas mais duas frases. Choveram. Exercícios na aula. E choveu granizo no sul. Choveram exercícios na aula. Sentido real ou figurado? Ora, Sidney, é óbvio que é figurado. Então, se é figurado, eu terei um sujeito. E o sujeito será a palavra exercícios. Pode ver que está até concordando com o verbo. Choveram. Agora aqui, ó. Choveu granizo no sul. Sentido real ou figurado? Muitos responderam sentido real. Mas, na verdade, o sentido é figurado. Ora! Como assim, Sidney? Como é que é sentido figurado? Se é chuva, fenômeno da natureza, granizo é fenômeno da natureza? É, mas para e pensa no conceito de chuva. Quando eu digo que está chovendo, o que está caindo do céu? Está caindo água. E granizo? É água? Não, granizo é uma pedra de gelo. Ah, Sidney, então é a água em estado sólido. Não é aula de química. Não é aula de ciências, meu parceiro. Aqui é aula de língua portuguesa. Então, granizo é pedra de gelo, pronto e acabou. Não é chuva. Não é chuva. Então, para que a gente faz o uso desta figura de linguagem intitulada catacrese? Por que eu coloco aqui uma catacrese? Para o William Bonner não ter de falar que está caindo pedra de gelo do céu. Ah, sim, mas eu nunca aprendi isso como catacrese, não. Eu aprendi que ela colocar um pedaço do corpo humano na coisa ali, ó, o braço da cadeira, o pé da mesa, a asa da xícara, o bico do bule. Beleza, você aprendeu assim, está correto. Só que o negócio é o seguinte, vamos aprofundar esse conhecimento. Catacrese é, na verdade, uma metáfora fossilizada. O princípio era de uma metáfora, ou seja, a associação entre termos distintos, mas ficou tão desgastada pelo uso que acabou perdendo um pouco do conceito figurado e as pessoas nem percebiam, então acabou virando uma catacrese. Então a catacrese é uma expressão desgastada pelo uso, como o braço da cadeira, o pé da mesa, a asa da xícara, o bico do bule, o dente do alho, a cabeça da cebola, mas também é uma
Caraca, quase que não saiu, né? Também é uma impossibilidade de colocar um termo em alguma sentença, como, por exemplo, chuva de granizo. O William Bonner fala o quê? Que está caindo uma pedra de gelo do céu. Então, chuva de granizo é uma figura de linguagem porque é uma catacrese. Qualquer coisa que chova e não seja a chuva será o sujeito. Chuva de granizo, chuva de canivete, chuva de palavrões e por aí vai. Aqui é tanto um sujeito que se eu tivesse colocado no plural, eu não poderia dizer choveu granizos no sul. Eu deveria dizer choveram granizos no sul. Sabe uma outra catacrese, Sidney? É catacrese. Então, sabe uma outra catacrese que a gente não percebe muito no dia a dia? É a palavra embarque e desembarque. Por quê? Porque elas foram criadas para barcos, mas eu tenho no aeroporto, eu tenho na rodoviária, eu tenho no ponto do táxi, é ou não é assim? Então, se eu falar que os passageiros estão enrolados no embarque do aeroporto, eu fiz uso de uma catacrese, que é, além da expressão desgastada pelo uso, a impossibilidade de um termo numa sentença. Então, ampliamos aí o nosso conhecimento. Agora, vamos para o próximo tópico, que é extremamente interessante, principalmente para quem vai fazer faculdade de letras, porque é óbvio que nem todo mundo está estudando aqui para fazer direito, para fazer medicina, para fazer engenharia. Às vezes tem gente que está estudando aqui para fazer letras. Então observe isso daqui agora, ó. Com o verbo ser indicando o tempo, eu sempre terei uma oração sem sujeito. Isso é muito comum para o falante da língua entender. Eu pergunto, são que horas aí? O camarada, opa! São 2 horas. Será que ele vai pensar que tem alguém praticando algum tipo de ação ali? É óbvio que não. Então, ele vai entender que a oração é sem sujeito. Agora, e se o avaliador quisesse derrubar um candidato, perguntando, por exemplo, a função sintática do termo 2 horas? Ele poderia fazer isso na tua prova? Poderia. Seria um derramamento de sangue, se ele fizesse. Mas ele poderia, ué, nada impede. Agora, eu teria aqui como resposta, como opção, né, para uma possível resposta, sujeito, objeto direto, adjunto adverbial de tempo e predicativo do sujeito. Sabendo que aqui a gente está trabalhando em cima da NGB, em cima de uma gramática tradicional. Então, isso daqui é, por exemplo, o pensamento do Bechara. Aí, imagina o seguinte, será que alguém responderia a letra A? Responderia, seria possível. As 4 respostas são inteligentes. O Valmírio Macedo é um camarada que é a referência da gramática semântica, porque dentro da faculdade de letras, nós, né, se você for fazer uma faculdade de letras, saiba, você lá dentro não vai estudar gramática tradicional. Eles partem do pressuposto que você já sabe a gramática tradicional. E aí você se ferra, porque você às vezes não sabe, e eles vão ensinar outros tipos de gramáticas, dentre elas a gramática semântica. E para a gramática semântica, o termo 2 horas com certeza é sujeito. Por quê? Porque está concordando com o verbo. E para a gramática semântica, todo termo que concorda com o verbo só pode ser sujeito. Agora, para nós não é, porque a gente trabalha em cima da NGB, porque a gente quer trabalhar o padrão culto da língua. E o padrão culto da língua é registrado através da gramática tradicional. Agora, será que alguém diria objeto direto? Sim, porque isso daí aconteceu com o verbo fazer e o verbo haver. E toda vez que o verbo haver está no sentido de existir, ocorrer, acontecer, caracteriza uma oração sem sujeito, o elemento relacionado a ele é o objeto direto. Assim como o verbo fazer, o verbo estar, o elemento relacionado a eles vai ser objeto direto. Só que quem foi que disse que o objeto concorda com o verbo? Não tem porquê. Então isso aqui também está errado. Agora, muita gente inteligente diria adjunto adverbial de tempo. E provavelmente você disse isso, porque notoriamente tem um valor temporal. Mas para a gramática normativa não é não. Para a gramática normativa a resposta é predicativo do sujeito. Aí o aluno pira. Caramba, como é que é predicativo do sujeito se a oração é sem sujeito, Sidney? Mas aqui ó, é um verbo de ligação e toda vez que eu tenho um verbo de ligação, o elemento relacionado a ele ó, funciona como predicativo do sujeito. Tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Até mesmo porque não é só o sujeito que concorda com o verbo, o predicativo também pode concordar com o verbo. Afinal de contas, na frase, tudo são flores. Quem é o sujeito? Tudo. E flores, predicativo. E quem é que concorda com o verbo?
flores, que é o predicativo. Então, fica ligado nisso, tá? Agora, nós vamos praticar um pouquinho aí com exercícios. Então, se liga só. Numere as colunas sendo sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. E aí, se liga, meu parceiro. Aqui eu deixei de fora o sujeito desencial ou o sujeito oculto, porque eu levei em consideração apenas a gramática tradicional. Então, vamos lá, ó. Primeira frase. Sob pressão da opinião pública, a Câmara aprovou ontem, em ritmo acelerado, o fim dos salários extras. Caramba, Sidney, que frase grande. Vamos procurar pelo verbo. Então, cadê o verbo? Aprovou, verbo aprovar. E aí, quem foi que aprovou? A Câmara. Então, a Câmara é o sujeito. E o núcleo? Câmara. Apenas uma palavra com o núcleo, então sujeito simples. Resposta letra A. Questão 2. Recebiam 25 mil reais. Que alguém recebia, eu sei, provavelmente algum deputado. Agora, quem é que está recebendo? Eu não sei. Verbo na terceira pessoa do plural sem o referente. Então, um sujeito indeterminado. Resposta letra C. Olha a próxima aqui. Está-se sujeito a incertezas após as eleições. Verbo estar mais um pronome. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação mais um pronome ser. Toda vez que eu tenho um verbo de ligação mais um pronome ser, é porque este pronome é um pronome de indeterminação do sujeito. E se é de indeterminação do sujeito, é porque o sujeito é indeterminado. Então, aqui, resposta letra C. Frase 4. A Dilma é a primeira presidente do Brasil. Quem é a primeira presidente do Brasil? A Dilma, ou seja, sujeito simples. E aí eu te pergunto, presidente ou presidenta? Porque eu sei que tem muita gente dando paulada na Dilma por ela ter dito que é uma presidenta. Isso é uma burra, está querendo forçar a barra. E eu vou te dizer, meu companheiro, na verdade, a Dilma, a presidente ou a presidenta, ela pode falar do jeito que ela quiser, pode exigir ser chamada do jeito que quiser, porque presidenta não é um invencionismo dela, não. Está registrado no VOLP, é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E se está registrado no VOLP, meu parceiro, é porque existe no nosso dia a dia. É aceitável. Então, ela não é nenhuma jumenta por ter feito isso. Você até pode achar por outras coisas, mas por isso não, tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. Questão 5. Choveu muito. Verbo que expressa um fenômeno da natureza no sentido real, então a oração é sem sujeito, resposta letra D. Agora 6. Choveu muito dinheiro. Sentido figurado, então muito dinheiro é o sujeito, dinheiro é o núcleo, sujeito simples. Vamos para a próxima aí, ó. 7. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. 7. Havia muita gente na rua. Verbo haver no sentido de existir caracteriza uma oração sem sujeito, tanto é que fica no singular. Então, aqui, ó, resposta letra D. Questão 8. Existia muita responsabilidade. Se fosse o verbo haver, mais uma vez seria uma oração sem sujeito. Havia muita responsabilidade. Mas eu coloquei o verbo existir. E o verbo existir, ele não é impessoal, ele é o contrário, ele é um verbo pessoal, ou seja, tem sujeito. Então, aqui, ó, muita responsabilidade é o sujeito. Como o núcleo é responsabilidade está no singular, o verbo ficou no singular. Se eu tivesse colocado muitas responsabilidades, aí ficaria existiam muitas responsabilidades. Agora, como eu só tenho uma palavra como núcleo, sujeito simples. Próxima frase. Choram de susto os meninos. Opa, verbo na terceira pessoa do plural. Só que tem referente. Quem é que está chorando? Os meninos. Então, o sujeito só pode ser simples. Coloca na ordem direta. Os meninos choram de susto. Então, resposta letra A. 10. Fazia grande calor. Verbos fazer ou estar indicando o tempo ou clima caracterizam oração sem sujeito. Então, aqui, ó, resposta letra D. 11. Na minha rua estão cortando árvores. Que alguém está cortando, eu sei. Mas quem é que está cortando? Não sei. Então, sujeito indeterminado. Resposta letra C. 12. Bronzeado e de alto astral, Jesus brilhou na semana de moda carioca. Mas é o Jesus da Madonna, tá? Pelo amor de Deus. Então, aqui, o sujeito é Jesus, porque foi ele que brilhou. Então, sujeito simples. Tranquilo? Vamos para a próxima.
Miguel Falabella e Marília Pera se encontram em Ipanema. Quem é que se encontra em Ipanema? Miguel e Marília. Então, resposta letra B, sujeito composto. 14. Divertiram-se muito no último dia 28 na Grande Rio, Gilberto Gil e Suzana Vieira. Quem foi que se divertiu? Gilberto e Suzana. Então, 2 núcleos, sujeito composto. Então, resposta letra B de bola. Questão 15. Corre Joana. E aí, olha só, vou fazer uma reflexão, é óbvio gramatical, mas é para poder mostrar mesmo. Joana aqui, na época da escola, em que você estudava no ensino fundamental, provavelmente a professora falou para você que era sujeito oculto essa estrutura. Até mesmo porque Joana não tem como ser sujeito. Joana aqui é um vocativo. Não faz nem parte do plano gramatical, faz parte do plano da oralidade, do discurso. Então, todo chamamento, todo vocativo tem de ser destacado através de quê? Da vírgula. Agora, na época da escola, nós assinalávamos isso como sujeito oculto. Eu falei que a gente só ia levar em consideração a NGB. Então, eu vou chamar isso daqui de sujeito simples. Porque a resposta que a professora dava para a gente para dizer que isso daqui era sujeito oculto, já que Joana não era o sujeito e sim o vocativo, era que eu podia dizer, ei, corre você. Então, toda vez que eu tenho um verbo imperativo e, de alguma forma, o vocativo é o referente daquele verbo, daquele processo verbal, é porque o sujeito é simples ou oculto. E se eu botasse assim numa prova, por exemplo, ó, dancem com elas, Pedro e Bino. Ó, dancem com elas, vírgula, Pedro e Bino. Pedro e Bino pode ser sujeito? Não, porque como é que eu vou separar o sujeito do verbo? Isso não é possível. Agora, Pedro e Bino aqui estão funcionando como vocativo. E aí observa, dá para eu falar assim, ei, vocês dancem com elas. Dá ou não dá? Dancem com elas, vocês. Ei, vocês, dancem com elas. Dá, não dá? Então, quando eu faço isso, quantas palavras como núcleo eu tenho? Uma. E aí o que isso significa? Independentemente de ter uma palavra dentro do vocativo, 2 ou 1 milhão de palavras, se é de alguma forma o referente do processo verbal que é imperativo, o sujeito sempre será simples. Tranquilo, meu parceiro? Então vamos para a próxima questão aqui, ó. Questão 2 é bacana, ó. Marque com um X as orações sem sujeito dentre as seguintes frases. Mas é óbvio, eu vou classificar tudo e você, espertamente, vai poder classificar tudo aí também no seu material. Mas só vai marcar o X nas orações sem sujeito. Então, olha aqui, ó, letra A. Choveram palavrões sobre o juiz quando o gol foi anulado. Verbo chover expressa um fenômeno da natureza, mas foi empregado no sentido figurado. Então, quem é o sujeito? Palavrões. Então, sujeito simples. Letra B. Vive-se bem com Deus. A gente já viu uma estrutura similar durante a aula. Então, o verbo viver é verbo intransitivo, porque quem vive, vive. Então, se tem mais um pronome ser, é porque é uma partícula de indeterminação do sujeito. Então, aqui o sujeito é indeterminado. E o bem e o com Deus. Se aqui eu tenho um verbo intransitivo, qualquer elemento relacionado a verbo intransitivo só pode ser um adjunto adverbial. Então, aqui é um adjunto adverbial de modo, porque é o modo como ele vive. E aqui, um adjunto adverbial de companhia, porque ele vive, afinal de contas, a companhia de Deus. Tranquilo? E a pronúncia, ó, não é companhia não, tá? É companhia. A gente às vezes não percebe, mas o correto é companhia. Agora vem aqui, ó. Letra C. Bocas iradas trovejaram impropérios naquela reunião. E aí, meu parceiro? Quando eu digo bocas iradas trovejaram impropérios naquela reunião, o sentido é figurado. Então, aqui eu tenho um sujeito simples. Agora, letra D. É 12:30. Verbo ser indicando o tempo. Então, caracterizei uma oração sem sujeito. Só que agora, vamos ampliar o nosso conhecimento. Eu posso dizer, por exemplo, é 12:30? Não, eu não posso, porque aqui é 12:30 de meia hora. E eu te pergunto, posso dizer,
é meio-dia e também posso dizer são meio-dia? É possível tal construção? Não. Porque para e pensa. Se é meio-dia, é a metade de um dia. Se é igual ou menor que um, o verbo fica apenas no singular. Então, eu não posso dizer são meio-dia, são meia-noite. O correto é meio-dia e é meia-noite. Tranquilo? Se eu quiser falar são, só se eu disser são 12 horas. Mas se eu botar meio-dia, que é a metade de um dia, o verbo só pode ficar no singular. Agora aqui, ó, pode haver motivos melhores? Então, perdão, pulei, né? Letra E. Fazem 2 anos hoje os gêmeos. Aí o aluno olha e pensa assim, caramba, o verbo fazer está indicando tempo. Só que aqui é na relação de aniversário. Porque quem é que está fazendo 2 anos? Os gêmeos. Coloca na ordem direta. Os gêmeos fazem 2 anos hoje. Então, aqui o sujeito é simples. Agora, na F. Pode haver motivos melhores? Verbo haver é um verbo impessoal. Tanto é que o auxiliar fica no singular. Então, aqui só pode ser uma oração sem sujeito. Então, eu marco um xizinho aqui. Aí, na G, sim, podem existir motivos melhores. Só que aí o camarada aqui agora, ó, colocou o verbo existir, que é pessoal. E melhores motivos agora vão funcionar como sujeito. E motivos, núcleo do sujeito. Tanto é que o verbo auxiliar tem que concordar com alguém. Por isso que ficou, podem existir melhores motivos. Só que aqui o sujeito é simples. E para finalizar, na letra H está assim, ó, faz anos que não vejo Maria. Verbo fazer indicando o tempo ou clima, caracteriza a oração sem sujeito e mais uma vez eu marco um xizinho ali, tranquilo? Então vamos lá, ó, vou apagar aqui e vou dizer uma coisa. O próximo tópico relacionado a este é um tópico de concordância propriamente dita. E aí depois a gente vai trabalhar, além de trabalhar a concordância verbal, nós vamos trabalhar a concordância nominal, aí depois vem a relação da pontuação, vamos trabalhar a questão da colocação pronominal, tudo isso para você ter uma boa escrita. Mas também, na nossa aula de redação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos abordar aspectos que eu já mostrei para vocês naquela aula de revisão de assuntos interessantes, como política, religião, infraestrutura, segurança e por aí vai. E para poder finalizar a nossa aula aqui, ó, uma mensagem, ó, do Jordan. Você erra todo arremesso que não tenta. Olha que bacana. E aí eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo, na verdade, não eu aluno, mas eu professor. Eu dava aula num colégio e uma aluna faltou no dia da prova. Normalmente, os professores do colégio, eles só aplicavam a segunda chamada se os alunos apresentassem um atestado médico. Só que eu pensava assim, caramba, às vezes o aluno passou mal, não foi ao médico, porque, caramba, você precisa obrigatoriamente ir ao médico se você acordou, por exemplo, com uma dor de barriga? Não precisa, né? Então eu pensava, poxa, não tem porquê, né? Tá lá, tá ali para fazer a prova, quer fazer a prova, então faça a prova, meu filho. Aí apareceu uma aluna que ela tinha faltado, apareceu no dia, eu falei, olha, minha filha, você vai fazer a prova hoje, tá? Mas você não vai fazer a prova na minha sala, você vai fazer a prova na sala do lado, que tá rolando prova, então tá todo mundo quietinho ali, e eu agora vou corrigir exatamente a prova que eu apliquei. Então não tinha como ela ficar fazendo a prova na sala em que eu estava corrigindo aquela prova. Aí ela falou assim, não, professor, obrigado, não quero fazer a prova não. Aí eu falei assim, minha filha, você não está entendendo. Se você não fizer a prova, você vai ficar com 0. Ela, tá, tudo bem. Caramba! Ela abriu mão de ter uma chance de pelo menos tirar um 1. Porque se ela pegasse a prova, era uma prova de múltipla escolha com 10 questões. Se ela pegasse e chutasse tudo a mesma letra, ela podia ter tirado um 2, um 3, um 4, até um 5, sei lá. Mas ela preferiu ficar com 0, porque ela preferiu sequer, tentar. Então, meu parceiro, você não pode morrer sem se arriscar se você tem vontade de fazer uma coisa, né? É claro, se aquela coisa não vai lesar alguém, né? Se é matar, eu tenho vontade de matar, pelo amor de Deus, vai fazer isso. Agora, se você tem vontade de tentar alguma coisa mais difícil na vida, poxa, você tá ali, tá começando a estudar. Poxa, professor, eu estou começando a estudar, gosto muito de história. Quem sabe fazer aí,
umas relações internacionais, será que eu posso? Pô, mas é difícil, né? Claro que pode, meu parceiro. Ih, estava pensando em fazer direito, professor. Vi aquele filme lá do Advogado Diabo, pensei em fazer direito. Claro que pode. Você não pode morrer sem tentar, meu parceiro. Então é isso. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Avalie aí a aula, porque é sempre importante para nós que a gente tenha uma noção de como é que está trabalhando. Ou então você entra em contato comigo pelo Facebook, pelo e-mail, pelo WhatsApp, já deixei aí com vocês, tá? E agora é isso. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.